Ok, bem-vindos ao Café Sem Compromisso. Esse é o episódio 1 da temporada 3. Acho que é o primeiro de 2020, 2024. Espero que tenha começado bem o ano. E, em geral, a gente tem um outro coffee break em inglês e tem um coffee break em português, aqui, esse Café Sem Compromisso. Em geral, no inglês, eu gosto muito de ouvir de vocês, que vocês estão trabalhando na semana, qual projeto vocês estão criando. Sempre interessante aprender bastante, aprender com vocês, inclusive. Então deixa eu começar com vocês. O que acontece, o que tem acontecido? Quais são os projetos que vocês têm trabalhado? Alguma pergunta, um tópico que vocês gostariam de trazer? Vai, então eu vou começar, Augusto. Manda. Então a gente está, eu sou da Vale, né? Uhum, A gente está implantando agora, homologando agora o ACC, né? A Vale já usa o ACC em alguns projetos, mas sempre no ambiente da projetista. Agora a gente está homologando de forma a trabalhar, né? De uma forma padronizada, com a estrutura do ACC, já com a cara Vale, beleza. Aí, só que aqui, meu filho, é um parto, né? Eu era da projetista antes e já tinha feito utilizado as APIs do ACC, do APS, né? Agora, é, mas aqui, meu filho, é um parto para conseguir instalar Python na máquina, Visual Studio Code. Então, eu ainda estou na fase de aprovação, né? De 500 reuniões aqui para eu conseguir desenvolver. Mas aí eu vou mais uma pergunta. A primeira ideia, a primeira vontade que a gente tem utilização gigante de nuvem de pontos, uhum, que são arquivos gigantes, né? São arquivos muito pesados, 300 gigas são os mais pequenininhos. A gente tem nuvens que são maiores que 1 tera e acaba que o pessoal da Vale não tem acesso, porque o computador não aguenta, né? Então isso só roda na projetista, que o cara carrega um Naves e faz uma reunião lá e mostra. Agora, o cara aqui da Vale mesmo que quiser navegar, que quiser integrar, não, o cara gerencia concreto. Então ele quer pegar o modelo do Revit, que vai estar no ACC, mais a nuvem que vai estar no ACC também, e a gente, utilizando o Viewer, integrar os dois. Essa tá. era a nossa primeira vontade. E daí eu queria com você se a gente tem algum exemplo. Eu cheguei a achar alguma coisa no site, mas não muito detalhado. Se já existe tipo um projeto como exemplo, alguma coisa desse tipo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta antes. Você estava falando de que demora um pouquinho para autorizar a Python, essas coisas que vocês vão executar. O que vocês usam para criar essas aplicações? Qual linguagem de programação que você usa? Pois é, eu estou querendo usar Python. Na verdade, quando da projetista, a gente usava do .NET mesmo, né, Uhum. para criar. Aqui a gente está querendo usar Python porque a gente está vendo uma oportunidade gigante de mesclar com análise de ciência de dados. A gente tem Tá. muito dado de projeto que a gente precisava de arrumar uma forma de utilizar esse dado e nos dar insights, né, de coisas que estão acontecendo, o projeto está desviando. Então, por isso que eu estou pensando no Python. E até já fiz alguns testes, né, mas aí foi com uma conta que eu criei dessas, né, de trial. Aí, beleza, autenticar, abrir o viewer, né, funcionou. É muito parecido com Nodes, né? Os exemplos que a gente tem nos tutoriais, eles vão bem em Python também. Tá. Então, É, essa é por isso. tá, mas a sua experiência com o quê? A sua experiência. A minha Não, experiência na projetista é o .NET tá Framework. bom. Ó, legal, legal. Eu tô perguntando isso porque realmente em vários casos tem esse problema de limitação, né? O que que eu posso executar, o que eu posso rodar na minha máquina. Mas isso não, tem jeito de fazer alguma coisa antes disso. Tem vários editores online de código, não sei se você já viu, que permite você executar o código online e já fazer a execução dele na nuvem. Então você abre o browser, coloca o seu código todo na nuvem.
coloca todo no browser, ele já você consegue depurar ele no browser e já fazer o deploy para acessar. Então você já pode criar algumas coisas, porque como a API da Autodesk é toda online, você está acessando uma página que vai acessar a Autodesk, que vai fazer todo o seu Autodesk. trabalho. Aham, Então você não precisa instalar nada no seu computador para isso. tá. Obviamente, a minha opinião, a minha experiência é que ter um editor online, um editor local, quer dizer, é mais rápido. Só que Tá. tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem de ser local é que você consegue executar coisas maiores e uma resposta muito boa. A vantagem de ser online é que o ambiente já é padronizado, então você não está dependendo de configuração da sua máquina. Eu Uhum. estava tentando lembrar, eu usei muito tempo atrás um que chamava Cloud9, mas ele foi comprado pela AWS e tem alternativas. Então, talvez só uma sugestão, né? Dá uma olhada. Tá, eu vou sim. O Michael está falando que tem o Google Colab, né? Eu não conheço esse, mas tem várias opções de editores de código online que você faz o seu código, executa e faz um monte de coisa online, no browser. E aí, quando você está pronto, você fala só, tipo, deploy para algum lugar. E eu lembro que eu usei esse Cloud9 há muitos anos atrás, e ele fazia o deploy direto para o Heroku, então já ficava tudo conectado, você não precisava instalar nada, tudo no browser. Então tem essa vantagem. Legal, legal. Tá. Primeiro, em relação às ferramentas. Se alguém tiver alguma outra sugestão, por favor, Michael, o que você achou desse Colab, Google Colab? Você já usou? Como é que é? Já usei, eu usei pouco ele assim, mas já dei uma fuçada. Ele é muito bom. Você Uhum. consegue executar o código lá. Ele tem uns notebooks que você consegue colocar. O pessoal usa muito para em aula, nessas coisas assim. Eu vejo o pessoal usando em curso. Eu fiz um curso uma vez da UFMG que eles usavam ele para criar, para escrever mesmo, né? Eles colocavam texto sobre o conteúdo e aí criava uma seção de código. E lá dentro dessa Ah, seção tá. você consegue instalar a biblioteca, você consegue rodar o código, gerar resultado. Então ele é bem completo assim para rodar Eu tô na vendo que ele é nuvem. interessante. Acho que é um ambiente mais colaborativo, né? Uhum. É, bem, é, legal. Essa é a primeira parte. Eu tô vendo aqui tem um que chama Code Anywhere, tem Ice Coder, vários. Acho que tem que procurar um que suporta .NET, porque essa seria a sua experiência. Mas E, eu vou querer ir direto para, por enquanto, Augusto, acho que eu vou querer Python mesmo. tá, Eu já tô. Você viu alguma entendi. limitação? Não, não, eu só ia completar com o seguinte, você pode ter dois módulos, você pode ter muita coisa em .NET e muita coisa em Python, elas trabalharem juntas, né? Tá, Parece que é complicação extra, mas não é. É a ideia de fazer microserviços ou separar em módulos. Então, você faz algumas coisas em tá, .NET e expõe a interface para outra parte, que vai fazer em Python, e expõe a interface para uma outra parte, vai fazer em Node, e etc. Você vai fazendo os pedaços. A desvantagem de ter várias linguagens é como vai gerenciar isso. A vantagem é que você tira vantagem, você consegue explorar melhor cada linguagem. Então, por exemplo, a gente está liberando os SDKs para .NET. Mas a gente não tá a gente não tem plano ainda de quanto vai ter para Python, ou se vai ter para Python. Então talvez demore muito. Então o fato de ter o SDK, o pacote .NET vai te facilitar muito o seu trabalho, para tá. chamar as APIs da As Autodesk. APIs. Mas eu concordo que Python é o que é mais usado para ciência de dados. O pessoal gosta muito de Python. Ele é uma linguagem que é boa para isso, ela trabalha bem com informação. É. Mas não é uma limitação, é uma discussão. Que você estava falando em relação a juntar modelos, né? E para fazer isso no Viewer. Sim, é Isso. possível fazer isso no browser, fazer isso com o Viewer. O problema principal é a nuvem de pontos. Então, o suporte de nuvem de pontos que a gente tem funciona, tem algumas características que a gente faz, eles chamam de tiles, né? Que a gente cria blocos de nuvens e tal. Mas sempre que a nuvem de pontos é muito grande, vai ficar muito dependente da máquina. Então, se eu tiver uma massa de dados muito grande, não é qualquer máquina que abre isso. Então, Mas da idealmente, máquina. Porque eu estou pensando em juntar a nuvem já vai estar no ACC. Eu não vou estar com desculpa, a nuvem na minha mão.
A nuvem vai estar carregada no ACC. Sim. Então, aí ainda vai depender da minha máquina? Não, sim. Porque, Calma lá. É, está carregado no CC, uma coisa. Depois eu tenho que abrir o modelo e carregar ele no meu browser, né? Eu vou abrir esse isso, modelo no browser. O isso. ACC, com a tecnologia que a gente tem chamada Tiles, 3D Tiles, né? Ele vai simplificar esse número de pontos para que você abra só um pedaço. Então, vai funcionar. Fica bem melhor. Mas é que você está falando em número de pontos de gigas, né? De gigas de informação. Então, Tem se eu grande. tiver, mesmo que eu tenha, mesmo com todas as otimizações que o viewer tem de carregar modelo facial, de carregar número de pontos facial, se for muito complexo, ainda depende da máquina. Então, eu estou falando, se a gente tiver uma boa máquina desktop contra um tablet, por exemplo, o tablet vai dar uma rateada. Se eu tiver Tá, muitos modelos com muita informação. Então, sempre tem que pensar isso, porque existe um limite até onde o viewer consegue otimizar e até onde o dispositivo que você está abrindo todos aqueles modelos vai aceitar isso. Então, sempre pensa nessa questão. Se é um trabalho de coordenação feito num desktop, deve funcionar. Mas se é um trabalho de campo feito num tablet ou num telefone, aí eu tenho que tá. pensar um pouco mais o que eu vou carregar. Tá, mas aí em termos de capacidade, vamos dizer, de HD da máquina, não é um problema, Não é, né? É não é processamento HD, mesmo, né? é Tá, processamento e memória, né? beleza. Lembrando que se eu pegar, por exemplo, o Chrome, que é um Aham, browser que ele é bom em relação a isso, ele aloca a memória o tanto que for necessário, né? Mesmo assim, ele tem um limite, acho que é 1 GB por aba. Então, você tem que dar uma tá, trabalhada nisso. Eu digo isso tá. porque tem gente que tenta carregar, né, 50 modelos juntos no viewer, e aí não funciona. Porque apesar de tudo, ainda tem um limite que é o limite do browser. Não, beleza. Mas se você carrega um ou dois modelos de um tamanho razoável, deve funcionar. Sempre faça o teste, né? E Né? se for uma máquina com boa memória, deve funcionar bem. Alguém tem E alguma outra experiência com isso? é, Eu tô falando muito. se alguém já mexeu com a nuvem de pontos, aí ia ser bom. Você sabe, Augusto, se tem algum exemplo? Nuvem de pontos. Provavelmente sim. É Eu que eu lembro que acho já que eu já fez vi isso um já. trem. Eu já vi, não sei se foi o João que me mostrou há algum tempo atrás, um trem que tinha uma carinha de um Buda. Ele era nuvem de pontos e eu não conseguia achar. Ele chegou a me A, mandar uma imagem, é, alguma coisa uma vez. a gente tem sim suporte no de pontos, e é o mesmo é o mesmo suporte no, no, no BIM 360, no ACC. Mas eu acho que não vou conseguir achar o blog agora, não. Aqui, achei um, deixa eu te mostrar. Legal. Aqui no blog, combinando nuvem de pontos e modelos Revit no Viewer. Esse é um Isso. pouco antigo, mas tem algumas coisas. Acho que talvez esse seja antigo demais, na verdade. Porque tem algo mais novo nessa área. Provavelmente a gente tem que refazer esse blog porque ele já está desatualizado. Tem que dar uma perguntada depois. Porque a gente fez várias otimizações no Viewer. Até onde eu lembro, se você carregar o Viewer, carregar o modelo do ACC direto na última versão do Viewer, ou nas últimas versões do Viewer, vai funcionar. Não tem que fazer nada adicional. Ah, tá. E você sabe de cabeça, Augusto, se você tem acesso a Bubble View também? As fotos 360? Bubble View. É, porque hum, normalmente né, a nuvem ela vem vinculada a fotos 360, né? Então você tem Nem a todas, nuvem né? gigante, Se for uma as que a nuvem de gente laser, usa. não. As de laser, não. Mas eu acho que a gente guarda os pontos, não as imagens por trás dos pontos. Tá, tá. E algo mais? Algo-
uma outra pessoa fazendo uma coisa legal. Tô curioso para ver em relação a essas ferramentas de edição online. Python, PHP. Isso, pegar essa lista aqui. É. Só mostrar uma aqui, é só uma aleatória. Acho que tem várias. Essa aqui pareceu interessante. Code Anywhere. E aí tem as linguagens que eles suportam. Isso aqui é a Model Pricing, né? Personal. É. É. Mas tem aqui. Cadê? Basicamente é uma IDE local. E depois, quando tiver disponível, pode usar o Visual Code. Em geral, o Visual Studio precisa de mais permissões, mas o Visual Code é mais baixo em permissões. Talvez você consiga instalar ele. Aqui é um parto para instalar, né? Mas o problema maior é realmente o Python, não é nem o Visual Studio Code, principalmente que ele é freeware, então é mais tranquilo. O Python também mas eu acho que eles ficam com medo que você pode modificar o mundo com o Python na sua mão. Você está no mudo, Augusto. Eu não sabia, mas tem um Visual Code online, vscode.dev. Hum, Olha que interessante, é a mesma interface. é igualzinho. Uhum, interessante. Ó. Uma coisa do Visual Code é que ele usa. É, como é que chama aquele negócio? De rodar o browser local. É, Localhost? não, não. Quando o aplicativo roda no browser, eu esqueci agora o nome disso. Nossa, minha memória tá ruim esses dias. Mas ele já é HTML por si só, então ele é bem Tá. interessante. Vamos lá, o que mais? Electron, lembrei agora, Electron. Ele já roda com Electron, o Visual Code. Então, muito bem. Algo mais acontecendo? Eu só mostrar o que eu estava falando isso aqui, ó, Electron. É, você cria uma aplicação, é uma aplicação desktop, e olha lá o Visual Code aqui. E aí, toda a aplicação que você está fazendo, ela é, na verdade, HTML e JavaScript, como se fosse uma página. E aí, quando você instala essa aplicação desktop, o Electron carrega a sua página, que é o seu aplicativo. Então, o Electron ele tem um motor do Chrome por trás para executar o seu aplicativo. Então, a ideia é interessante, porque você desenvolve uma vez, ele funciona em qualquer lugar, porque o Chrome funciona em qualquer lugar. Então, na verdade, você está criando um aplicativo web que roda no ambiente desktop, com as permissões desktop. Tá? Isso é interessante. Legal. Cross-platform, Electron. porque ele usa JavaScript, HTML e CSS. Uhum. Aí, obviamente, tem pacotes, React, as coisas todas para isso, né? Saindo na tangente, indo lá longe. Tem o CodePen. O CodePen, a desvantagem do CodePen é que ele é muito simples, né? E ele é muito mais para compartilhar código do que para realmente criar código, eu acho. Você cria um pedacinho de HTML e compartilha, mas acho que é só HTML, CSS, JavaScript. Não é um aplicativo desktop.
Obrigado, Michael. Algo mais acontecendo? Legal, de interessante. Augusto, já que ninguém está se pronunciando aí, deixa eu então entrar com mais uma dúvida aqui. É, em termos de custo, vamos dizer, quando eu uso o Viewer, vamos dizer que eu vou usar um Three-Legged Token, que a pessoa tem, né? Ela está lá dentro do ACC. Aí eu consigo pegar os projetos que ela, obviamente, tem acesso, né? E daí deixá-la trabalhar com os arquivos em projetos que ela tem acesso. Mas aí, nesse caso, eu sou cobrado simplesmente a API ou a pessoa tem que ter o acesso no. Vamos dizer, se o acesso do cara expira e o nome dele está lá, funciona do mesmo jeito? No ACC? Então, nesse é um caso específico, né? Então, a gente está falando, É. é um caso específico, mas é o caso normal de todas as integrações com a CC. É, a decisão da Autodesk é que as API, a decisão atual, pode Uhum. mudar no futuro, mas não tem nenhum plano para isso, mas a decisão atual é que sempre que eu usar APIs para o produto ACC, para acessar dados no ACC, enviar ou ler os dados, não tem custo de acessar as APIs, né? Então, esse é o resumo disso. Para acessar as APIs do ACC, não tem custo adicional. Sempre que você vai acessar as APIs do ACC, você está de fato acessando a conta de alguém que tem né, o Account ID, o Hub ID daquela instância do ACC. Então, a sua API está sempre acessando aqueles dados. E aí, se aquela pessoa tem acesso ao produto, se ela tem um subscription, Uhum. sei lá qual for o subscription que ela tem, se ela tiver acesso, funciona. Então, as Tá. APIs vão sempre usar. Você, como desenvolvedor, pagando, não tem custo adicional para acessar as APIs. Assim como o usuário também não tem custo adicional. É tudo já incluído no pacote ACC. Você tem acesso ao ACC, acesso a módulos A, B e C, a sua API consegue acessar os módulos A, B e C. Tá. Legal. Tá. Dito isso, você pode criar um fluxo adicional que envolva alguma coisa que não faz parte do ACC e por isso vai ter um custo. Vou dar uns dois exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho um arquivo, digamos, Revit no ACC, que já foi traduzido, eu posso visualizar, posso ver as propriedades sem custo adicional, tudo embutido. Mas, se eu quiser gerar DWG a partir desse Revit, que é quando eu Tá. falo para Model converter derivative. o modelo derivativo para gerar DWG a partir do Revit, que ele gera Uhum. DWGs das sheets, né, das vistas. Nesse caso, se eu fizer essa operação, como é um dado adicional que não estava lá, né, eu vou ter o custo da API. Então, eu tenho que pagar o Tá. modelo derivativo. Tá. Exemplo 1. Exemplo 2. Eu quero usar o Design Automation para abrir o arquivo Revit, fazer algumas E modificações e salvar de rodar. volta na CC. Nesse caso, eu vou pagar o custo do Design Automation. Tá. Então, Tá. E essa outra aqui, eu não vi nada ainda, mas essa API nova que tem como a gente, por exemplo, pegar um pedaço do Revit e mandar para um fornecedor. Ah, eu tenho um arquivo, né? Meu uhum. arquivo é um prédio, tem estrutura metálica, tem concreto, tem não sei o quê. Mas eu quero mandar só o concreto para o fornecedor. Aí também eu pagaria, que eu vou, como eu vou gerar outra coisa, né? Eu devo pagar, não é? Nesse caso, a gente está falando do Data Exchange. Então, eu posso É, gerar vistas do modelo e compartilhar. Eu posso compartilhar essa exchange do meu modelo, né? Essas Data Exchanges, essas vistas, são geradas no produto. no E a sua Revit. API, É. no Revit ou no ACC. Vou dentro do ACC e gero uma vista, compartilho uma vista nova. Ah, tá. Nesse caso, a API está simplesmente acessando o que já existe no ACC. Ah, Então, tá. também não tem custo. Agora, dito isso, né? No último DevCon, a gente teve várias sessões sobre monetização, como que o APS vai ser monetizado no futuro. Então, existe sim algumas dessas APIs novas
poderão ter custos mesmo que o dado seja no ACC. Mas o Data Exchange e o AEC Data Model ainda estão em beta, então não tem custo agora. Talvez quando chegar em GA vai ter um custo, mas não tem uma decisão sobre isso ainda. Mas se você, em geral, se você está apenas acessando as informações que já estão lá, em geral não tem custo. Augusto, aproveitando a pergunta dele aí, eu lembrei de uma coisa que eu tô com um tempo que eu já tô com essa dúvida. Por exemplo, se eu criar uma aplicação, eu quero colocar uma aplicação que tem um viewer no meu site como exemplo para todo mundo acessar. Eu consigo fazer isso? Por exemplo, porque aí, teoricamente, eu não acessaria um Pre-Legate Token, né? Eu não acessaria minha conta para qualquer um acessar lá no meu site, não deixaria aberto. Seria algo genérico que eu deixaria já pronto lá para outras pessoas poderem acessar sem necessariamente precisar ter uma conta Autodesk. Eu consigo fazer isso? Então, a gente está falando, só para confirmar, né? A gente está falando nesse caso que existe um modelo que já está no ACC e eu vou criar uma aplicação pública para acessar esse modelo, Isso tá? aí. O termo de uso do ACC e do APS, nesse caso, o termo de uso do ACC, diz bem explícito que qualquer pessoa que vai acessar alguma funcionalidade do ACC, qualquer indivíduo, qualquer pessoa acessando, tem que ter uma licença. Uhum. Então, Então, e nesse no caso, caso, se eu converter da minha máquina e gerar algum modelo convertido que não esteja dentro do ACC. só para completar lá, rapidinho, Cara, tá. a primeira fase, tá? Só para deixar bem claro, o termo de uso diz que se o usuário, alguma pessoa acessando alguma coisa do ACC, esse indivíduo tem que ter uma licença. Não é a máquina, não é o site, não é o ambiente, mas a pessoa que está consumindo, ou lendo ou escrevendo aquela informação. Essa pessoa tem que ter uma licença, tá? Uhum. Se você faz uma página que pessoas que não têm licença vão acessar informações do ACC diretamente no ACC, aí está fora do termo de uso, né? Uhum. Agora, dito isso, tem alguns sistemas que você tem que expor algum modelo do ACC. Então, assim, já fica fora do termo de uso. Mas aí você tem que Uhum. pensar um pouco. A segunda parte da sua pergunta, que você começou a falar, eu te interrompi. Não, seria, então, se no caso não daria para usar um modelo do ACC, para mim, onde que esse modelo está não faz tanta diferença. Assim, a questão seria exibir algum modelo de teste. Sabe, é É. igual tem no site da Autodesk, aquele CodePen Uhum. de teste, né, para entender um pouquinho como funciona. É. Seria basicamente aquilo. Ter um Então, nesse modelo caso, qualquer. seria melhor que o modelo ficasse hospedado num bucket, fora do ACC. Uhum. E aí, no caso, eu teria que converter esse modelo e aí eu poderia só subir ele a partir desse bucket. A solução ideal seria essa, assim. Se é um site que todo mundo tem acesso, é melhor que ele Hum, fique num bucket que você acessa com two-legged, né? E você faz a tradução dele. entendi. Tem algum exemplo disso no blog, não? Né? De um Todos os aplicativo tutoriais, simples? todos os tutoriais de two-legged são assim, né? Então, se você for em Getting Started aqui, esse exemplo aqui de Simple Viewer faz exatamente isso. Ele mostra o modelo. Você sobe e visualiza o modelo no seu site. Ah, tá. Então, tá. Entendi. Você fala do modo básico, então. Ah, não, beleza. Entendi agora. Eu tô confundindo alguma coisa aqui? Acho que... Não, eu que entendi errado. Eu pensei que era de outra forma, subida de outra forma para pegar, mas não entendi. Agora entendi. Eu confundi aqui. Tudo bem. Ah, não, bacana, beleza. É porque uma das vantagens, né, Michael, se você acessar direto no ACC, você não precisa de fazer nenhuma translation, porque ele Converter. já vai É, estar, né? Você é só ver. Mas aí o cara aham, precisa de ter a licença. sim, sim. Esse é Não, o termo de bacana. uso. Esse é o termo de uso. Aham, E além do termo de uso, compartilhar modelos do BIM 360, do ACC, com quem não tem acesso, é uma falha de segurança, né? Então, uhum, no produto eu não consigo fazer isso.
Eu consigo fazer um bypass, né, fazer uma alteração via API para poder ter esse acesso, mas não é o padrão do produto e se você fizer alguma codificação errada ou o token vazar por algum motivo, o token, desculpa, o segredo, né, a DN secret vazar, a pessoa tem acesso ao BT360. Uhum. É. Beleza. Valeu. Já estamos uns minutos além do tempo. Ah, mas é. Alguma última pergunta, último tópico? Não, para mim tá ótimo, gente. Então é isso. Eu acho que o João vai mandar. Ele geralmente manda um aviso antes de ter os cafés, né? Então acho que deve ser daqui a um mês, provavelmente. Ele mandou um aviso de novo. Então é isso. Muito obrigado por virem hoje. No próximo café, o João vai estar com vocês de volta. E lembre-se, se tiver alguma pergunta adicional, o João pode ajudar, ou também tem o suporte da APS. aps.help. APS, deixa eu escrever aqui. @autodesk.com. Qualquer dúvida adicional pode mandar para lá também. Ou com o João, que vocês já conhecem. Isso aí. Obrigado, Beleza, pessoal. Augusto. Tchau, Boa tarde, gente. boa noite. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.